A história da civilização humana muito provavelmente segue um padrão cíclico de desenvolvimento. À medida que cada vez mais questões inimagináveis são levantadas, os cientistas são forçados a reavaliar a possibilidade da existência de civilizações pré-históricas. Porque a humanidade já possuía inteligência há 40 mil anos. Porque quase todas as antigas civilizações do mundo surgiram repentinamente na Terra e depois desapareceram sem deixar vestígios. Tudo isso parece indicar que, nos tempos remotos, a Terra pode ter experimentado uma transformação cataclísmica capaz de reescrever por completo a história da civilização. Neste vídeo, examinarei a possibilidade da existência de civilizações pré-históricas e os padrões que governaram seu surgimento e colapso a partir de descobertas arqueológicas, registros geológicos e mitos antigos. Talvez não sejamos a primeira civilização a surgir na Terra. Normalmente, quanto mais superficial a camada geológica, mais recente ela é. Quanto mais profunda, mais antiga. Podemos entender as camadas geológicas como as páginas do livro da Terra, cada uma meticulosamente gravada com as transformações épicas sofridas pelo planeta ao longo do tempo. Seguindo esta lógica e escavando mais fundo, deveríamos encontrar primeiros vestígios das atividades humanas recentes, como ferramentas abandonadas há algumas dezenas de anos, fotografias quebradas e moedas antigas. Ao continuar escavando ainda mais, encontraríamos fósseis de dinossauros de 100 milhões de anos atrás, trilobitas de 500 milhões de anos atrás, e assim por diante. No entanto, geólogos descobriram uma cena perturbadora nas proximidades de Siccar Point, na Escócia. A camada superior consiste em arenito vermelho com 370 milhões de anos, enquanto a camada inferior é composta por arenito mais antigo com 400 milhões de anos. Diante desse fenômeno inexplicável, James Hutton, seu descobridor, ficou profundamente alarmado. Duas camadas rochosas separadas por quase 30 milhões de anos estavam perfeitamente justapostas, como se alguém tivesse apagado deliberadamente o período intermediário. Isso claramente viola a lógica geológica convencional. Essa estrutura geológica é denominada superfície de discordância angular. Inicialmente, os geólogos pensaram que a descoberta de Hutton era apenas um caso isolado. Porém, à medida que mais e mais superfícies de discordância foram encontradas na Praia de Telheiro, em Portugal, no Novo México, nos Estados Unidos, no Condado de Jintai, na província chinesa de Gansu, e perto de Dresden, na Alemanha, os cientistas entraram em pânico. Se compararmos os 4,6 bilhões de anos da história da Terra a um livro de 460 páginas, isso significaria que cerca de 7 páginas inteiras foram arrancadas. O que causou essa lacuna na história geológica da Terra? Voltemos ao ano de 1869. O geógrafo John Wesley Powell, durante uma expedição pelo oeste dos Estados Unidos, descobriu um vale misterioso, o Grand Canyon. Suas camadas geológicas parecem empilhadas como páginas de um livro que registra meticulosamente os 4,6 bilhões de anos da história terrestre, contando as eras passadas e a infinitude do tempo. O que deixou Powell atônito foi a descoberta de uma superfície de discordância no Grand Canyon com um lapso temporal que chega a impressionantes 1 bilhão de anos. Se a perda de 7 páginas pudesse ser explicada pela teoria do uniformitarismo e da deriva continental, como explicar a perda de 100 páginas inteiras? Mais perturbador ainda, nem mesmo Darwin conseguiu encontrar fósseis de organismos pré-cambrianos. A teoria da evolução não consegue explicar a causa fundamental da explosão cambriana, o aparecimento repentino de uma grande diversidade de formas de vida complexas. Se a vida realmente evoluiu gradualmente, deveríamos encontrar fósseis de espécies intermediárias nas camadas geológicas. No entanto, nesse período, a vida parece ter surgido de forma abrupta, como se aparecesse do nada. Esse fenômeno de aparição súbita de fósseis constitui a maior lacuna na teoria evolutiva. Então, o que realmente aconteceu durante os centenas de milhões de anos que desapareceram das camadas geológicas? Seria a intervenção de uma civilização pré-histórica ou simplesmente mudanças geológicas naturais? O mais assustador é que, durante prospecções geológicas, cientistas descobriram anomalias no carbono da Terra em períodos remotos.
Em 2019, cientistas que perfuraram o gelo na Antártida identificaram um fenômeno estranho. No final do período Pleistoceno, há cerca de 56 milhões de anos, a razão isotópica do carbono 12 sofreu uma mudança abrupta, desencadeando um evento de aquecimento global conhecido como Evento Paleoceno-Eoceno Térmico Máximo, PETM. Esse evento durou cerca de 200 mil anos, elevando a temperatura média global em 8 graus Celsius, tanto que até os polos norte e sul estavam cobertos por florestas tropicais. Embora cientistas atribuam esse aquecimento a erupções vulcânicas massivas e consequente liberação de carbono, se analisarmos esse evento sob a perspectiva dos padrões de desenvolvimento civilizacional, surge uma hipótese aterrorizante. Toda civilização, ao atingir certo nível de desenvolvimento, inevitavelmente passa por uma revolução industrial. Carvão e petróleo, como pilares energéticos da indústria, seriam amplamente utilizados. Nos últimos 200 anos, a queima desses combustíveis fósseis elevou a temperatura global em 1,2 graus Celsius. Se o evento PETM tivesse sido causado por emissões de carbono provenientes de uma civilização industrial pré-histórica, então o nível tecnológico dessa civilização poderia ter atingido 0,85 na escala de Kardashev, o que tornaria a possibilidade de civilizações pré-históricas diferente de zero. Afinal, levamos 2,6 milhões de anos para evoluir da Idade da Pedra até nosso atual estágio de civilização de nível 0,7. Da Revolução Industrial até a primeira bomba atômica, foram apenas 20 anos. Em 4,6 bilhões de anos de história terrestre, existem 1.769 períodos de 2,6 milhões de anos. Mesmo considerando apenas os 540 milhões de anos desde a explosão cambriana, poderiam ter surgido 207 civilizações. Mesmo que civilizações pré-históricas tenham existido, as transformações geológicas tornariam extremamente difícil encontrar evidências diretas em camadas sedimentares. No entanto, arqueólogos descobriram, por acaso, em uma colina desolada, um sítio pré-histórico que desafia todas as explicações, talvez ainda mais enigmático que as pirâmides do Egito. Se for comprovado, a história da civilização humana teria de ser retrocedida a pelo menos 12 mil anos atrás, provando diretamente a existência de civilizações pré-históricas. Afinal, a civilização suméria data de cerca de 6.500 anos atrás, a Grande Pirâmide de Quéops, de 4.500 anos, e Sanxingdui, na China, de 3 a 4 mil anos. Contudo, nesses blocos de pedra com mais de 12 mil anos, não apenas encontramos gravações elaboradas de diversos animais, mas também pedras perfeitamente cortadas em formas trapezoidais. Esse é o impressionante sítio de Göbekli Tepe. Há 12 mil anos, os seres humanos estavam na Idade da Pedra, fabricando apenas ferramentas rudimentares e levando uma vida primitiva. Que ferramentas e técnicas usaram para obter superfícies de pedra tão planas e precisas? Mais surpreendente ainda, sob essa colina árida, estão enterradas camada após camada de formações megalíticas ainda mais antigas e elaboradas. Quanto mais fundo escavamos, mais antigas e sofisticadas são as estruturas encontradas. Surge então a pergunta: por que os antigos construíram essas estruturas e as enterraram imediatamente, para depois construir outras menores por cima, repetindo esse ciclo por milhares de anos? Seria esse comportamento estranho um sinal de que descobriram algo incomum após a construção? Estima-se que, com a tecnologia da época, mover um único bloco exigiria centenas de pessoas. Mesmo para construir apenas a estrutura mais superficial de Göbekli Tepe, seriam necessárias cerca de 5 mil pessoas trabalhando continuamente por 5 anos. Na Idade da Pedra, há 12 mil anos, seria impossível reunir tantas pessoas. Além disso, não foram encontrados vestígios de assentamentos humanos ou de pedreiras nas redondezas. Todo o complexo parece ter aparecido do nada. Medições por radiocarbono indicam que a construção de Göbekli Tepe começou há cerca de 11.500 anos e terminou há 9.500 anos, ou seja, levou 1.500 anos consecutivos de construção. Surpreendentemente, tanto na China quanto no Ocidente, os impérios mais duradouros raramente ultrapassam algumas centenas de anos. Em 1.500 anos, a China passou de períodos caóticos como as dinastias do Norte e do Sul até os tempos modernos. Que tipo de fé ou organização social poderia sustentar gerações sucessivas trabalhando incansavelmente, como o velho Yugong da lenda chinesa, por mais de um milênio?
E que tipo de reino poderia durar milhares de anos sem deixar qualquer registro histórico? Embora a verdade concreta permaneça inacessível, especialistas perceberam uma curiosa coincidência ao analisar os relevos nas pedras. O motivo de bolsa de mão aparece não apenas em Göbekli Tepe, mas também em templos sumérios e egípcios, civilizações separadas por quase 6.000 anos. Por que estilos idênticos apareceriam em contextos tão distintos? Seriam parte de uma mesma civilização? Ou esses símbolos têm um significado mais profundo? Teóricos da conspiração sugerem que esses símbolos podem representar uma profecia sobre o fim dos tempos. No entanto, após pesquisas aprofundadas, acadêmicos concluíram que os relevos de Göbekli Tepe provavelmente representam um antigo calendário e um mapa estelar de mais de 12.000 anos atrás. Os padrões em forma de V podem simbolizar os dias do ano solar, enquanto os animais gravados talvez representem constelações. Seria Göbekli Tepe, na verdade, um antigo observatório astronômico? Em 2019, arqueólogos descobriram estruturas megalíticas semelhantes na colina de Karahan, ainda mais antigas que Göbekli Tepe, com abundantes vestígios de assentamentos humanos. Seria Karahan uma cidade residencial e Göbekli Tepe um centro cerimonial religioso? Curiosamente, a distância entre Karahan e Göbekli Tepe é de 37 quilômetros, exatamente a mesma distância entre a Cidade Proibida e o Templo do Céu em Pequim. Isso levanta a hipótese fascinante de que, há 12.000 anos, já existisse uma cidade 10 vezes maior que Pequim da dinastia Ming, ou que Göbekli Tepe tivesse vínculos profundos com a antiga civilização chinesa. Os mistérios se intensificam. Por que enterraram as estruturas depois de construí-las? Por que uma obra de tal magnitude não deixou registros históricos? Como humanos da Idade da Pedra possuíam tecnologia tão avançada? Tudo parece estar ligado à catástrofe global ocorrida há mais de 12.000 anos. Recentemente, o professor Martin, arqueólogo da Universidade de Edimburgo, após anos de pesquisa, propôs que Göbekli Tepe foi construído para registrar o impacto da chuva de meteoros das Pleiades e prever futuras alterações celestes. Dados geológicos confirmam que, há cerca de 12,9 mil anos, ocorreu uma extinção em massa de megafauna, conhecida como a extinção do Quaternário, que eliminou mais da metade dos mamíferos com mais de 40 kg, incluindo mamutes e tigres dentes de sabre. Nós, humanos, também somos mamíferos de mais de 40 kg. Será que sobrevivemos por acaso? Cientistas descobriram que, nas camadas anteriores a 12.900 anos atrás, abundavam fósseis de megafauna. Nas camadas posteriores, só há uma fina camada de lama escura contendo nanopartículas fundidas pelo calor, evidência dupla de inundações catastróficas e altas temperaturas. Essa anomalia geológica é atribuída ao evento Iogerdrias, causado, segundo a hipótese, pelo impacto de fragmentos do cometa das Pleiades. O choque gerou derretimento acelerado das calotas polares e um dilúvio global, talvez a verdadeira origem dos mitos sobre o grande dilúvio presentes em múltiplas culturas antigas. Platão mencionou, nos diálogos, que o dilúvio submergiu a lendária Atlântida. Curiosamente, estudos arqueológicos sugerem que a Atlântida teria desaparecido por volta de 9.600 a.C., há cerca de 11.600 anos, coincidindo com o fim do evento Iogerdrias. Integrando todas essas coordenadas temporais, surge um quadro impressionante: a catástrofe que remodelou a Terra e a humanidade. Talvez os mitos chineses sobre o céu se inclinando para o noroeste e a Terra afundando no sudeste e a deusa Nuva consertando o céu sejam registros simbólicos desse desastre. Porque não conseguimos localizar geograficamente as descrições do Shan Hai Jing, clássico das montanhas e dos mares. Seria porque o texto descreve 3 épocas distintas. O clássico das montanhas retrataria a geografia anterior ao Iogerdrias, o clássico dos mares, o cataclismo em si, e o clássico da Grande Planície do Norte, a geografia após a recriação do mundo por Fuxi e Nuva. Em 1953, a estudiosa norte-americana Henriette Mertz, ao ler a tradução do Shan Hai Jing feita por Vining, decidiu investigar pessoalmente as montanhas inexistentes. Seus achados foram perturbadores. 4 cadeias montanhosas descritas no Clássico das Montanhas do Leste correspondem surpreendentemente às cadeias montanhosas do oeste da América do Norte. Além disso, o grande ganso mencionado no texto parece corresponder ao Grand Canyon, e o peixe esférico aparece na costa americana.
Após anos de pesquisa, Mertz concluiu que, há mais de 4.000 anos, os antigos chineses já haviam explorado a América e transmitido sua cultura avançada. Mas se o Shan Hai Jing não é um mito, e sim um registro geográfico pré-histórico, onde estão hoje os monstros e paisagens descritos? A resposta pode estar nas camadas geológicas. Cientistas descobriram que, após o evento Yoger-Dries, há apenas uma fina camada negra com nanopartículas derretidas, evidência de fogo e inundação. Análises geológicas confirmam que a Terra foi atingida por fragmentos cometários, causando incêndios globais e derretimento das calotas. O evento foi seguido por um rápido aumento do nível do mar. Cientistas identificaram duas ondas principais de derretimento de geleiras, denominadas pulsos de água de degelo inteligência artificial (IB), que, nos milênios seguintes, elevaram o nível do mar em cerca de 140 metros. Se rebaixarmos o nível do mar atual em 140 metros, revelaríamos planícies submersas como a planície de Sunda e a planície Saul, talvez os mares e terras descritos no Shan Hai Jing. O mito da deusa Magu, que viu o Mar do Leste virar campos de amoreiras 3 vezes, ganha novo significado. Embora a ciência oficial reconheça 5 grandes extinções em massa, a sexta, o evento de extinção do Quaternário, há 12.000 anos raramente é mencionada nos livros didáticos. Nesse evento, mais da metade dos mamíferos com mais de 40 kg foi extinta. Nós, humanos, também entramos nessa categoria. Como sobrevivemos? Voltando à análise do professor Martin, será que os relevos de Göbekli Tepe realmente correspondem a um mapa estelar de 12,9 mil anos atrás? Será que registram apenas o impacto cometário ou algo mais? A linha do tempo é clara. Evento Yoger-Dries, degelo, aumento do nível do mar, dilúvio global, extinção do Quaternário, desaparecimento de civilizações. A planície de Sunda e a planície Saul parecem ter existido realmente. Essas coincidências sugerem que o Shan Hai Jing pode representar 3 épocas distintas da história pré-histórica. Embora essas hipóteses não sejam aceitas pela academia tradicional, os mitos antigos podem ser nossas melhores pistas para entender essa era perdida. Afinal, os mitos talvez sejam as narrativas mais próximas da verdade daqueles tempos. Mas surge uma nova questão. Se o Shan Hai Jing descreve a geografia real de 12.000 anos atrás, quem estava observando o mundo inteiro da perspectiva da antiga China? Será que a tecnologia pré-histórica era muito mais avançada do que imaginamos? O mais intrigante é que muitas criaturas descritas no Shan Hai Jing têm correspondentes no mundo real e aparecem também em mitologias de outras culturas. Por exemplo, estátuas de homens com corpo de touro e asas de águia foram encontradas no Louvre e em palácios assírios idênticas à criatura descrita no Shan Hai Jing como tendo corpo de cavalo, rosto humano, listras de tigre e asas de pássaro. Da mesma forma, o peixe voador mencionado no clássico das Montanhas do Oeste corresponde perfeitamente aos peixes voadores do Atlântico, capazes de planar no ar por mais de 40 segundos. Ainda mais surpreendente, o clássico do norte exterior do Shan Hai Jing descreve uma nação de ciclopes, seres com um único olho no centro da testa. Esse mesmo mito aparece na obra de Heródoto e na mitologia grega e romana. Como culturas separadas por oceanos desenvolveram mitos idênticos. Na igreja de Darbund, na Dinamarca, foi encontrada uma pintura mural retratando um gigante sem cabeça, com olhos no peito e boca no umbigo, exatamente como o mitológico Xingtian, descrito no Shan Hai Jing como um guerreiro decapitado que continuou lutando com escudo e machado. Como essa lenda chinesa apareceu na Escandinávia? Essas semelhanças não são isoladas. Mertz argumentou que o Shan Hai Jing pode ser um registro geográfico de uma civilização anterior à nossa. Embora mapas satelitais modernos não encontrem correspondência para as montanhas do leste na Ásia, Mertz sugeriu que elas poderiam estar na América. Após converter as distâncias antigas para milhas modernas e mapear cuidadosamente, descobriu que 4 cadeias montanhosas descritas no texto correspondem com precisão às cadeias do oeste da América do Norte em orientação, distância, fauna e hidrografia. Mais impressionante ainda, tribos nativas americanas preservam lendas sobre 10 sóis idênticas às narrativas chinesas. Como culturas tão distantes compartilham mitos tão semelhantes? Será que houve contato pré-histórico? Ou as civilizações antigas transcendiam fronteiras nacionais?
Embora os estudos de Mertz não tenham sido aceitos pela academia, muitos os consideram forçados e carentes de evidência arqueológica direta. O Shanhai Jing continua sendo classificado apenas como mitologia, sem valor histórico. Mas se rejeitamos o Shanhai Jing, como explicar a Atlântida descrita por Platão? Uma foto tirada pela missão Gemini 4 da NASA em 1965 mostra uma estrutura circular no deserto do Saara, o chamado Olho do Saara, destoando completamente do ambiente árido. Seriam ruínas de uma antiga civilização? 2 anos depois, a CIA lançou o Projeto Polo, supostamente para estudar o campo magnético terrestre. Documentos desclassificados em 2005 revelaram que o foco real era o Olho do Saara, embora partes críticas do relatório estejam censuradas. Uma seção menciona um avião equipado com um dispositivo de coleta de dados confidencial nunca divulgado. A outra afirma que, apesar da promessa de transparência científica, certas descobertas não podem ser reveladas ao público, mesmo sob a Lei de Liberdade de Informação. Isso sugere que a missão pode ter descoberto algo não científico, talvez arqueológico ou até extraterrestre. Essa conexão remete à lenda da Atlântida. Platão descreveu-a como uma ilha além do Estreito de Gibraltar, fundada por Atlas, com montanhas circundantes e rica em elefantes. Curiosamente, o Olho do Saara tem 23,5 km de diâmetro, quase idêntico aos 23,49 km descritos por Platão. Além disso, a Mauritânia, onde se localiza o olho, tem lenda sobre seu primeiro rei chamado Atlas. Ao norte da Mauritânia, há a Cordilheira do Atlas, nomeada após o titã grego Atlas. O próprio Oceano Atlântico era chamado de Mar de Atlas pelos gregos antigos. Heródoto, em 430 a.C., mapeou o mundo conhecido e marcou Atlas e Atlântida no extremo oeste, correspondendo exatamente à localização do Olho do Saara nos mapas modernos. Cientistas datam o fim do evento Yoger-Dryas a cerca de 11,6 mil anos, coincidente com a data estimada para o desaparecimento da Atlântida. Evidências geológicas sugerem que o Saara já foi um mar e depois uma savana fértil, habitada por elefantes e baleias. É claro que céticos argumentam que a história da Atlântida foi transmitida oralmente de Solon, 600 a.C., a Platão, com possíveis distorções. Além disso, nenhuma instituição científica oficial reconhece o Olho do Saara como Atlântida. Contudo, por que tantos projetos secretos como o Projeto Polo, os arquivos da Apollo e relatórios sobre OVNIs contêm tantas informações censuradas? Talvez a verdade que nos é permitida ver seja apenas uma fração cuidadosamente selecionada da realidade. Devemos, portanto, manter uma mente aberta, nem rejeitar cegamente, nem aceitar levianamente. É o debate de ideias que impulsiona o progresso. Mas as pistas não param por aí. Mapas antigos sugerem que alguém observou a Terra de uma perspectiva orbital há mais de 12 mil anos. O mapa de Piri Reis, 1513, e o Mapa Mundi de Oronce Finé, 1531, mostram um contorno da Antártida livre de gelo, algo impossível, já que o continente só foi descoberto em 1820. Finé baseou-se em mapas muito mais antigos, sugerindo que a Antártida já esteve sem gelo em algum momento. Estudos geológicos indicam que a última vez que isso pode ter ocorrido foi há cerca de 12 mil anos. Da mesma forma, o mapa de Cangnido, da Coreia, 1402, e o mapa de Zenhe supostamente do século XV, mostram a América, a Austrália e até a Antártida com detalhes impressionantes. Em 2006, testes de carbono no mapa da Rota dos Países Tributários, 1418, confirmaram que o papel data do século XVIII, mas sua fonte original pode remontar ao período Yongle, de 1403 a 1424. Anotações no mapa descrevem viagens do eunuco Massambal, Zenhe, até a Austrália e o Golfo Pérsico, coincidentemente, com descrições precisas dos povos nativos da América e da Austrália. Em 1929, foi descoberto, no Palácio de Topkapi, em Istambul, o mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 com base em 20 mapas antigos, incluindo 8 do tempo de Alexandre, o Grande, século IV a.C. Em 1953, Charles Apgood, da Universidade de Harvard, comparou o mapa com dados da Marinha dos Estados Unidos e descobriu que o litoral da Terra da Rainha Maud, na Antártida, corresponde com precisão ao mapa apesar de estar enterrado sob 2 km de gelo. Mais surpreendente ainda,
Fotos da Terra tiradas da Lua mostram a América do Sul esticada da mesma forma que no mapa de Piri Reis, sugerindo que os mapas originais foram feitos de uma perspectiva orbital. Se a Antártida estava sem gelo nesses mapas antigos, e considerando que seu degelo completo elevaria o nível do mar em 60 metros, talvez o dilúvio global tenha sido causado pelo derretimento da calota antártica. Mas o que causou essa mudança climática radical? Tudo pode estar ligado à natureza do céu na antiguidade. O caractere chinês antigo para céu mostra uma cabeça humana, porque os antigos representariam o céu como uma cabeça. Em 2009, o Dr. Lee Weidon propôs uma teoria radical. Nos tempos pré-históricos, o céu era um corpo físico, talvez a Lua. Segundo Lee, mitos como Nuva consertando o céu, Gongon quebrando a montanha que sustentava o céu e a separação entre o céu e a terra são registros reais de uma catástrofe cósmica envolvendo a Lua. Curiosamente, os mitos chineses antigos mencionam abundantemente o Sol, mas raramente a Lua, como se a Lua tivesse aparecido tardiamente no céu. Pinturas rupestres em Inshan, na Mongólia Interior, mostram humanos adorando um corpo esférico, possivelmente a Lua em vez do Sol. Isso reforça a hipótese de que, em tempos remotos, a Lua não existia ou estava em uma órbita diferente. As missões Apollo revelaram mais mistérios. Quando o módulo lunar foi impactado contra a Lua, causou um terremoto que durou mais de 1 hora, sugerindo que a Lua pode ser oca. Além disso, todas as crateras lunares têm profundidade similar, cerca de 10 km, independentemente do tamanho do meteoro, como se houvesse uma casca protetora sob a superfície. Esses enigmas levantam questões profundas. A Lua é natural ou artificial? Será que conhecemos apenas a ponta do iceberg? À medida que mais perguntas surgem, os mistérios se aprofundam. Civilizações pré-históricas existiram? Se sim, o que causou seu desaparecimento? E por que todos os antigos mitos falam de um dilúvio global? Talvez a verdade esteja enterrada sob camadas de tempo, gelo e areia, esperando por aqueles que ousam questionar não apenas o que sabemos, mas o que nos permitem saber.